Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de Ciência da Natureza. Eu sou o professor George e hoje vamos falar sobre um assunto muito legal. Vamos falar sobre os processos de separação de misturas. Então, vem comigo. Hoje, nosso objetivo será falar sobre a separação de misturas, como acontece todo esse processo, né? E reconhecer os vários métodos que existem e onde eles são utilizados, principalmente na indústria. Então, eu quero falar por que separar a mistura. Imagina só, por que será que é necessário separar as misturas? Na natureza, gente, raramente encontramos substâncias puras. Todas estão misturadas com outra substância. Então, em função disso, vários métodos de separação de misturas são utilizados principalmente na indústria para a produção de seus diversos produtos. Por exemplo, numa petroquímica, na destilação do petróleo, na produção de medicamentos, na preparação de gases para distribuição em hospitais ou ainda na produção de bebidas alcoólicas. Muito se utiliza a separação de misturas em diversos métodos para a produção de diversas substâncias na indústria. Então, vou primeiro falar das substâncias que devem ser, das misturas homogêneas que devem ser separadas, né? As misturas homogêneas, como falamos na outra aula, são aquelas que você observa apenas uma fase, observa apenas uma imagem nela, não observa duas cores, ou então um sólido e um líquido, ela está simplesmente em uma única fase, com um único aspecto. Geralmente ela é utilizada a destilação simples. Esse método de separação, a destilação, é utilizada para separar um sólido de um líquido. Por exemplo, você tem a água do mar. Como é que eu separo o sal da água do mar? Um tipo de processo é você aquecer essa água do mar e fazer com que essa água passe por um condensador que ele vai transformar essa água que está na forma de vapor, vai passar por um tubo que vai ser resfriado com água fria e vai voltar ao seu estado líquido. Então aquela água que estava com o sal ferve, entra em ebulição, o vapor da água passa por um tubo, volta ao estado líquido e cai a água sem o sal no outro recipiente, ficando o sal, o soluto, no primeiro recipiente. Então esse método é bastante útil para separar substâncias sólidas de líquidas. Um outro método bastante utilizado na indústria é a destilação fracionada. É a separação de dois líquidos, de substâncias líquidas através da fervura, através da ebulição. Por exemplo, na separação dos produtos do petróleo, ele é aquecido. À medida que ele é aquecido, ele passa por um tubo de destilação fracionada e que ele vai fervendo, vai entrando em ebulição e vai ficando em pequenos recipientes. Ou seja, por exemplo, o óleo combustível, ele ferve a 300 graus. Então ele vai ficando e mais para cima vai indo os outros gases, outros elementos que entraram em ebulição, no estado de vapor. À medida que vai esfriando, esses elementos químicos que estão no estado de vapor vão chegando ao estado líquido. Então vão subindo como se fosse uma escadinha em um prédio. E cada um vai ficando na sua temperatura em que chega ao seu estado líquido. No final, teremos dezenas de substâncias vindas do petróleo, porque cada uma chegou ao seu estado líquido em determinada temperatura. Chegou na sua temperatura de ebulição, onde foi passando do estado gasoso para o líquido. Ela é muito utilizada na produção de combustíveis, como falei para vocês. Uma outra que é bem mais simples, que você até utiliza ela em casa, é a vaporização, né? Até quando você quer separar a água da roupa, a roupa está molhada, o que faz? Coloca no varal para secar. A vaporização nada mais é do que a ação do calor, aumentando a temperatura da água, fazendo com que ela entre na forma de vapor. Então ela vai evaporar, vai ficar somente o sólido que você quer separar daquela água. Na indústria é utilizada para a produção do sal. O sal ele é colocado em grandes tanques de centenas de metros, em camadas bem finas de água do mar. Essa água do mar ela evapora, ficando somente o sal, que é refinado, peneirado e colocado em ensacado e é passado para o comércio. Então, essa vaporização é utilizada também quando você quer secar alguma cultura, por exemplo, o café. O café ele é secado, é moído, e o cacau ele é secado. Várias sementes na agricultura
são secas após a colheita, então por meio da vaporização, essa água é retirada dos grãos para que ele seja processado em seguida, porque a umidade favorece a reprodução de micro-organismos, poderiam gerar fungos e bactérias se proliferarem dentro do alimento, causando doenças e apodrecendo o alimento. Então, a secagem do alimento é importante para a manutenção da qualidade do alimento. Um outro método, um pouco mais elaborado, é a liquefação fracionada. A liquefação seria a volta ao estado líquido e ela ocorre principalmente com gases. Vocês perceberam ano passado que existia uma crise da falta de oxigênio nos hospitais, infelizmente. Então, como seria produzido o oxigênio? A gente viu na aula passada que o nosso ar é formado por diversos gases. Tem o nitrogênio, tem argônio, tem oxigênio, tem gás carbônico, cada um em proporções diferentes. Como será que eu coleto esse oxigênio? Como eu coleto esse ar e transformo ele em estado líquido para ser utilizado na indústria? Então, esse ar ele é captado e então ele é colocado sobre alta pressão, e nessa alta pressão nos botijões, ele chega ao seu estado líquido. Quando ele chega ao seu estado líquido, ele é colocado, ele é aquecido aos poucos para que possa voltar do seu estado líquido para o estado gasoso. Então você vai separando, devido à temperatura, você vai separar o nitrogênio, em outra temperatura eu vou separar o oxigênio, em outra temperatura eu separo outro tipo de gás. Cada gás você vai ter a sua temperatura em que ele passa do estado líquido para o estado gasoso. E assim eu vou acumulando o gás que eu quero. Então esse gás é utilizado em diversos tipos de indústrias, por exemplo, como hospitais também. Agora na separação de misturas heterogêneas, lembrando que heterogêneas são aquelas que apresentam mais de uma fase, né? Por exemplo, o água e o óleo, a água com areia, enfim, diversas substâncias em que podemos observar mais de um elemento, mais de uma fase. E uma delas é a filtração. A filtração é a separação entre substâncias sólidas, insolúveis e as líquidas. Um exemplo, por exemplo, é fazer um café no coador. Você separa o pó do café, que vai ficar no filtro, no coador, e o líquido passa para o recipiente. Então, quando você quer fazer uma filtragem de uma água poluída, uma água barrenta, você pode fazer um filtro de pedras e cascalhos com diversos tamanhos de cascalhos e você consegue filtrar aquela água. Então, a filtração é algo muito utilizado no nosso dia a dia, assim como a peneiração também, que vamos falar mais em seguida. Outra coisa é a extração por solventes, quando você utiliza um líquido para extrair um ou mais componentes da mistura. Quando você, por exemplo, aquece a água e coloca uma erva dentro para fazer o seu chazinho, aquela temperatura quente da água estimula a retirada de substâncias, para extrair substâncias desejadas da erva, do chá que você quer. Então, aquele calor estimula essa saída da substância da erva ou dos galhos do chá, então você consegue tomar o seu chá. Então, essa extração por solventes também é uma forma de separação de misturas heterogêneas, que você obtira a substância que não consegue ver do material da folha, por meio da água aquecida. Um outro método de separação de substâncias é a decantação. Lembra quando você ia buscar água no poço e aí você via que a água estava agitada, cheia de areia, você aguardava uns instantes para que aquela terra assentasse e você pudesse tirar a água do poço para ter uma água mais límpida? Porque se você fosse agitar o fundo do poço ou então tirar aquela água barrenta, você ia ter que esperar um pouco mais para poder utilizar aquela água. O que acontece naquele processo em que a terra ela assenta no fundo do recipiente é a decantação. Nós falamos que a água que decantou está com a terra decantada no fundo do recipiente. Então é um processo que você aguarda, leva um pouco de tempo, mas você consegue separar elementos de densidades diferentes. Por exemplo, também separar a água do óleo. Você percebe que a água, por ter uma densidade menor, o óleo, por ter uma densidade menor, fica sobre a água e a água fica embaixo. Então você pode retirar, dependendo do recipiente que você utiliza, a água debaixo do óleo, deixa somente o óleo separado, por meio da decantação.
Um outro método é a dissolução fracionada. Ela é utilizada para a separação entre substâncias sólidas com sólidas ou sólidas e líquidas. Ela é utilizada quando há uma mistura de alguma substância solúvel em solventes como a água. Imagina só que eu tenho sal e areia. Sal e areia são dois sólidos. Como é que eu vou separar sal da areia? Você pega um pouco de areia da praia e tem aqui. Ali você vai ter sal e areia. Como eu separo o sal daquela areia? Uma dica é fazer essa dissolução por fração, né? Por partes, fracionada. Inicialmente você adiciona água a essa mistura. Então, como a areia não é solúvel, mas o sal é solúvel, você conseguirá dissolver o sal nessa água. E aí você vai ter sal dissolvido na água e areia. Depois, por um outro processo, através da filtração, você poderá utilizar um filtro e separar essa água com o sal dissolvido da areia. E vai ter somente água e sal nesse recipiente. E por meio de outro método, ou vaporização, ou a destilação, você poderá separar aquela água do sal dissolvido nela. Se você utilizar a destilação, você conseguirá recuperar a água que você tinha inicialmente. Se você utilizar a vaporização, você não vai recuperar essa água porque essa água se perdeu no ar, mas conseguirá ter o sal que você deseja, separado da areia que estava misturado inicialmente. Então é um método um pouco mais elaborado, mas que você consegue separar sólidos diferentes. Um outro método utilizado também na indústria é a separação magnética. Como o próprio nome fala, né? Separação através de ímãs. Muitas vezes, na produção da indústria, muitos alimentos podem ser contaminados por metais. Metais vindos da fazenda, metais vindos da própria máquina, durante o processo de processamento industrial. Então, as esteiras por onde passam os alimentos possuem ímãs nela, em que o metal vai ficando preso. Então o alimento vai passando e o metal vai ficando preso nessa esteira magnética e depois vai ser separado em um recipiente e o alimento segue por outro caminho. Essa separação magnética é importante para que você não encontre pedaços de metal no alimento que você consome. Um outro processo bastante comum, utilizado principalmente quando você está comendo um tiragostinho, um amendoim, é a ventilação. Você está lá em casa, vendo uma aula do Vitória Ensina em Casa, comendo amendoim com a casquinha, e o que você faz? Vai tirar a casquinha da semente do amendoim, vai soprar. Nessa ventilação que você faz, você consegue separar a casca da semente. Então, a ventilação é um processo utilizado, processo mais doméstico, né, de separação de misturas, que você pode separar algo de uma densidade mais leve, de um peso mais leve, de outra estrutura um pouco mais pesada. Outro processo também muito comum na nossa casa, no nosso cotidiano, é a catação, em que você fica, por exemplo, separando o feijão de pequenos pedaços de pedras, de cascas ou de feijões defeituosos que vêm junto do pacote. Então essa catação é um processo bem antigo de separação de misturas, ou seja, a mistura sólida ali, a mistura de terra e grãos de feijão. Então, gente, os processos de separação de misturas são muito antigos, muito diversos e você utiliza ele frequentemente no seu dia a dia. Mas agora eu queria falar para vocês sobre mais um outro processo, né? A levigação. A levigação, ela acontece quando você vai querer separar substâncias sólidas. É um processo muito utilizado pelos garimpeiros e é possível graças a densidades diferentes de substâncias. Por exemplo, nos garimpos, o ouro ele não é aquela coisa separada, bonitinha, aquela pedra que a gente vê nos filmes. Ele é arenoso e fica misturado com a areia, com a água. Então, ele precisa de algo que separe, né? Os garimpeiros utilizam uma peneira para que ele possa separar a areia do ouro. Ele utiliza também um metal chamado mercúrio, que consegue destacar o ouro da areia. Então, infelizmente, o mercúrio é um metal que polui o meio ambiente, ele é um metal pesado que fica se acumulando no DNA dos peixes, das plantas e do próprio homem e que causam diversas doenças respiratórias,
tumores cancerígenos no corpo devido à sua deposição dentro do nosso organismo. E, infelizmente, o garimpo tem se acelerado bastante, principalmente na floresta amazônica. E é utilizado esse metal pesado, além da degradação ambiental causada pela produção do garimpo em si, ainda se utiliza o mercúrio, que polui ainda mais a saúde e o meio ambiente. Um outro método também bastante antigo é a peneiração. A peneiração é a separação entre substâncias de tamanhos maiores das menores, né? Como acontece, por exemplo, na construção civil, quando o pedreiro ele vai utilizar uma areia mais fina para poder realizar o que ele deseja, levantar uma parede, fazer um reboco. Então a peneiração é utilizada também na indústria, como também na cozinha, quando você quer separar você quer fazer uma tapioca, você quer afinar a massa da tapioca, ou então você quer fazer um suco e quer separar a parte mais grossa do suco, por exemplo, um suco de acerola, um suco de maracujá, então você separa as sementes do suco, então você peneira esse suco. Também é um método muito antigo de separação de misturas. Mas agora eu queria me despedir de vocês, e toda despedida vem sempre acompanhada de um novo ponto de partida. Então, pessoal, essa é a nossa última aula aqui comigo. Eu agradeço muito todo esse momento que passamos juntos e quem sabe a gente se vê por aí. Um abraço, tchau, tchau.